Olá, meus amigos. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 1 e hoje nós vamos agora sair um pouco daquela lei de introdução às normas do direito brasileiro para passarmos um pouco alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão não só do direito civil, mas do direito como um todo. Afinal, são conceitos aqui que são pertencentes a uma teoria geral do direito. Conceitos esses que vão delimitar para nós, afinal, o que é um direito, o que é um dever, o que é um ônus e como que esses conceitos se relacionam e acabam aí, então, por estruturar todo o nosso ordenamento jurídico. E veja que muito dessa classificação que nós vamos utilizar agora, eu vou expor para vocês, nós vamos aí ter aí acompanhando o nosso desenvolver do curso ao longo dos 5 anos aí de faculdade. Afinal, mesmo que se trate de outra matéria, como por exemplo direito penal, direito processual, ainda teremos referência a essas ideias de direito, deveres, ônus presentes no nosso ordenamento jurídico. E vamos então começar a nossa matéria falando aqui do direito. Afinal, o que é esse tal do direito? E isso aí nós temos que trabalhar com uma classificação tradicional que, embora esteja presente em muitos livros e é desenvolvida e utilizada por todos os autores que se debruçam sobre esse tema, ainda assim há grande controvérsia na delimitação da sua definição. Porque cada autor acaba tendo um ponto de partida no seu raciocínio distinto, fazendo com que haja então uma grande controvérsia sobre, afinal, o que é cada um desses dobramentos do direito. E do que eu estou falando aqui inicialmente? Que esse direito pode ser classificado em direito objetivo e direito subjetivo. E esta é uma classificação que tem origens lá no direito romano. Nós já encontramos uma certa referência a ela, embora a sua definição, embora o sentido dado anteriormente, pode se diferir de certa maneira do sentido nosso contemporâneo. Então, vamos entender primeiro o que é o direito objetivo. Olha só, direito objetivo é aquele que diz respeito a um conjunto de normas que estabelecem a conduta social, ou seja, como que os indivíduos devem se comportar em sociedade. Mas veja, quando eu estou falando desse conjunto de normas, eu não estou falando aqui de normas que pertencem a alguém, que não fazem parte especificamente do comportamento de uma determinada pessoa, mas que estão dispostas objetivamente, externo àquela pessoa, àquele indivíduo, e que todos devem respeitar. Como assim? Vou dar para vocês alguns exemplos. Vamos pensar, por exemplo, no direito à sucessão. Eu tenho lá no Código Civil diversas normas que tratam sobre a divisão da herança, a partilha daquele patrimônio do falecido. Mas, ao mesmo tempo, quando alguém da minha família falece, atrai a mim o direito de herança, o direito de receber o patrimônio desse parente falecido e para que esse patrimônio agora integre o meu próprio patrimônio. Veja que temos aí duas situações distintas. Na primeira, eu tenho um conjunto de normas que vão regulamentar o funcionamento da sucessão. Enquanto que, no segundo caso, eu tenho de fato a ocorrência de um falecimento que irá atrair para mim a possibilidade do exercício de um direito de herança. Veja só, no primeiro caso que eu falei aí, desse conjunto de normas do direito à sucessão, eu estou fazendo referência ao direito objetivo.
Eu estou falando aqui, então, dessas normas que não estão aí atreladas a alguém socialmente, mas que vão estabelecer, hipoteticamente, em tese, a conduta social de todos que acabarem se subsumindo a esta norma. Então, veja que esse direito que para o positivismo, por exemplo, nós falamos do direito expresso, o direito posto, previsto na legislação, é o direito objetivo. E que, para fins lá do direito romano, para nos utilizarmos de uma expressão latina, é o que chamamos de norma agendi, tá? A norma agendi. Então, se vocês se deparam com o Código Civil e aquelas normas presentes no Código Civil, veja que estamos falando do direito objetivo. Agora, no momento em que formos falar da aplicação, do uso, o exercício dessas normas, daí nós estaríamos falando do direito subjetivo, que mais detalhes já falo em breve para vocês, tá? Então, olha aí na tela sua novamente. Veja então que direito objetivo está fazendo respeito, está dizendo respeito a esse conjunto de normas que estabelece a conduta social e não fazem parte aí a ninguém socialmente, a ideia de norma agente. E para facilitar o entendimento seu sobre a matéria, saiba que no direito anglo-saxão, né, no direito inglês, norte-americano, estadunidense, veja que quando falamos dessa referência do direito objetivo, seria para eles o equivalente a falar da law, lei, lá na sua tradução para o português, tá? Então seria a ideia de law. Muito bem. Agora, como eu disse para vocês, ao lado desse direito objetivo, nós temos também o direito subjetivo. E quando falamos do direito subjetivo, aí nós temos uma dificuldade maior de conceituação. Porque o direito subjetivo já possui em si diversas correntes que tentam explicá-lo, diversas modalidades de pensamento que temos para entender a sua distinção e o funcionamento para o direito subjetivo. Tanto que difícil trazermos um conceito que possa aí coincidir, que possa então convergir todas as teorias. Nós podemos, no máximo, tentar aí trazer algumas características em comum em que não há uma discordância. Então, vamos entender aí o direito subjetivo, portanto. Olha só, quando eu falo de direito subjetivo, eu estou falando aqui de um conceito que envolve sujeitos titulares de poderes, obrigações e faculdades de agir dentro das regras de direito. Vamos entender isso. Vamos voltar para aquele exemplo meu lá da sucessão. Veja, no momento em que eu tenho o direito de herança e a possibilidade, e já utilizando aqui uma das expressões, a faculdade de exercer o meu direito de herança, aqui então eu já estou falando de um direito subjetivo, em que, conforme a regra do direito, nós temos aí a possibilidade de se fazer uso daquela norma jurídica, de então exigir o respeito ou o exercício de um determinado direito. Um autor bastante importante gosta de trazer um exemplo um tanto quanto interessante para poder distinguir direito subjetivo e o direito objetivo. Pense um cone. No cone, a volta dele, o formato, né? Então, digamos aí, vamos dizer que ele é feito de plástico. O plástico em volta que forma o cone seria o direito objetivo. Enquanto que o espaço dentro desse cone, o conteúdo dele, digamos, o recheio desse cone, seria o direito subjetivo. Para transmitir a ideia de que, com o direito objetivo e subjetivo, nós temos uma relação aí de dependência e até correspondência entre eles, em que é necessário haver o direito objetivo
para a existência do direito subjetivo e vice-versa. O que, inclusive, vai trazer aí também divergência doutrinária, divergência entre os autores acerca dessa ideia de correspondência. Alguns defendendo que nem funcionaria dessa forma do Cone, que nós não teríamos aí essa ideia de um conteúdo próprio do direito objetivo, mas que seria algo distinto, enquanto outros vão falar de forma diferente, que na verdade o direito objetivo, ele tem sim essa relação com o direito subjetivo, dando origem a ele. Afinal, se não houver esse apoio em uma regra de direito, não há que se falar em direito subjetivo. Só para adiantar um tema que vocês provavelmente verão em introdução ao estudo do direito. Se nós pegarmos a corrente do justnaturalismo, eles vão aí trabalhar com a ideia de que o direito estaria disposto na natureza para alguma corrente, para outros o direito advém de uma força aí divina, vem de Deus, ou então para outros advém da própria natureza humana, a partir da racionalidade humana. Veja que então a ideia de direito objetivo e subjetivo em um justnaturalismo já ficaria um pouco mais, vamos dizer assim, misturada. Afinal, eu teria dentro dessa grande concepção que naturalmente eu tenho certos direitos, e esses direitos, no momento em que eu puder ter a faculdade de exercê-los, eles deixam de ser direitos aí meramente objetivos para se tornarem direitos subjetivos. Por outro lado, numa corrente um pouco mais, que fica um pouco mais evidente isso, que a gente vai até trabalhar um pouco mais para frente na aula, um dos seus autores. No positivismo, direito objetivo é aquela norma jurídica que seguiu um devido processo legislativo, que foi aí então criada por uma autoridade competente e legítima e que, seguindo então o procedimento, está aprovada e apta a produzir os seus efeitos. Então, temos aí a criação das regras de direito do direito objetivo. Agora, no momento em que eu me faculto a utilizar essas regras, que eu tenho poderes, obrigações dentro dessas regras, então aí agora estou falando do direito subjetivo, tá? Muito bem. Avançando nessa ideia do direito subjetivo, há um bom tempo se confundiu a ideia de direito subjetivo com a ideia de facultas agendi. Olha aí na sua tela. Com a ideia de facultas agendi, envolvendo aqui então a ideia de que quando você tem essa correspondência com com o direito objetivo, haveria a faculdade do titular desse direito de exercê-lo. Mas a verdade é que não há, de fato, essa correspondência entre direito subjetivo e facultas agendi. Que, na verdade, a ideia aqui para o direito romano se daria muito mais que o facultas agendi se relaciona com poderes jurídicos. Poderes esses que estão inseridos em um direito subjetivo. Como assim, professor? Conceito novo, além do direito subjetivo. Querendo dizer o seguinte, que um direito subjetivo, ele é constituído por poderes jurídicos. Vamos dar um exemplo para vocês. No artigo 1225 do Código Civil, diz que propriedade envolve o direito, né, os poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Ou seja, se eu sou proprietário de um bem móvel ou imóvel, eu posso usá-lo, eu posso fruir, que é o gozar aí na ideia desse bem móvel ou imóvel, eu posso dispor dele, ou seja, abrir mão, renunciar a essa propriedade, ou até mesmo reivindicá-la de quem, de forma ilegítima, de forma talvez ilícita, esteja aí, né, detendo essa minha coisa. Então veja que a propriedade ela vai aí se desdobrar em diversos poderes jurídicos.
Esses poderes é o que é feito referência na facultas agente. A faculdade de exercer determinados poderes dentro de um direito é que significa facultas agente. Então, para o direito romano, essa ideia de norma agendi, facultas agendi. A norma agendi, fazendo referência a essa disposição de regras de direito que podem ser exercidas aí por meio dos poderes concedidos, que são as facultas agendi. Então eu vejo lá que eu tenho um direito à sucessão. Esse direito à sucessão pode ser exercido por meio dos poderes que eu tenho, que estão inseridos em um direito subjetivo. Tá bom? Para ficar até simples, para tentar mostrar aí a diferença entre direito objetivo e subjetivo, veja que eu trouxe para vocês novamente, né, a ideia no direito anglo-saxão, direito americano, estadunidense, britânico, que vai falar que o direito subjetivo se relaciona muito mais com a ideia, seria o equivalente lá, a ideia de right. Então veja, quando eu falo do direito objetivo, estaria falando de uma lei, né? Mas aqui veja, diferente na nossa concepção aqui romano-germânica, tá? Só para ficar um pouco fácil de perceber a nuance da diferença entre eles. Que então, o direito objetivo seria o law, enquanto que o direito subjetivo seria right, esse direito contido dentro da lei, dentro do law, tá bom? Muito bem. Como eu falei então para vocês, é bastante controvertido o conceito de direito subjetivo. E nós temos diversas teorias que tentam explicar o que seria o direito subjetivo. Eu separei para vocês as 4 principais teorias, sem prejuízo de tantos outros autores que trabalharam também com esse conceito, sobretudo no campo da filosofia do direito, tá? Vamos aí ver a tela o nome dessas teorias. Olha só. Nós temos, então, a teoria da vontade, desenvolvida pelo Windscheid. Nós temos a teoria do interesse, desenvolvida pelo Jhering. Temos a teoria eclética, do Del Vecchio. E a teoria normativista, desenvolvida por Hans Kelsen. Tá? Vamos começar, então, pela teoria da vontade de Windscheid, que vai dizer o seguinte, que o direito subjetivo é uma expressão da vontade. Vontade essa que está protegida pelo direito. Tanto que, resumindo a ideia do Windscheid, na teoria da vontade, vai dizer que o direito subjetivo é a vontade juridicamente protegida. Agora, olha só. Então, o que está querendo dizer aqui? Que a partir do momento em que eu manifesto a minha vontade e essa vontade tem proteção no direito, essa vontade seria, então, um direito subjetivo. Logo, a teoria dá aqui bastante ênfase a uma concepção subjetiva do direito subjetivo, em que basta eu querer alguma coisa, eu manifestar de alguma forma a minha prevalência, a minha intenção, e ela ter alguma estrutura, alguma proteção propriamente jurídica, que eu terei, então, um direito subjetivo. O problema aqui é que essa teoria não é tão perfeita assim, tão bem formulada, para explicar umas outras questões que estão dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Olha aí na sua tela, além disso que eu trouxe aí para vocês, veja que nós podemos ter alguns 3 exemplos aí que eu já trago para vocês de problemas da teoria da vontade. O primeiro delas aí, que é o credor que não cobra a dívida. Olha só, entendendo o que eu quero dizer aí. Se o credor, que tem direito a um crédito, tem direito a receber um determinado valor do devedor, resolve não exercer, por qualquer motivo que seja, digamos, ele
não quer simplesmente cobrar o devedor por uma questão moral, talvez ele não tenha vontade de cobrar aquela dívida, talvez aí um sentimento de dó, por exemplo, do devedor. Veja, aí não se explicaria a permanência de um direito subjetivo. Afinal, há previsão legal de que, com o inadimplemento de uma obrigação, cabe ao credor cobrar essa dívida. Ele tem esse direito subjetivo, portanto, havendo uma dívida contraída, que ele cobre esta dívida. Então temos a previsão no direito objetivo e um direito subjetivo à cobrança desse direito de crédito. Muito bem. Se ele não exerce, se ele não tem vontade de exercer esse direito subjetivo, pela teoria do Windscheid, veja, não teria esse direito subjetivo em si. Mas é muito nítido, é muito claro que, mesmo eu não querendo exercer esse direito, ainda assim ele é um direito que eu tenho. Vamos imaginar que daqui 2 anos eu resolvo, falo, não, quer saber? Eu vou cobrar a dívida. Se agora eu estou manifestando a vontade, quer dizer que eu tinha um direito subjetivo anterior. Então a vontade simplesmente, ainda que juridicamente protegida, parece não explicar aí o conceito do direito subjetivo. Outros exemplos, olha aí de novo na sua tela. Veja, o exercício de direito por representantes legais. Vamos imaginar aqui um absolutamente incapaz, menor de idade, menor de 16 anos. Veja, ele não tem juridicamente proteção à sua manifestação de vontade. Ao contrário, né? Aí aquilo que ele manifesta a vontade, qualquer negócio que é feito, é considerado inválido em razão da incapacidade do agente. Afinal, para ele manifestar a sua vontade, ele precisa de um representante legal. Por exemplo, os pais aí se manifestando, representando os interesses desse menor. Aí veja só, se ele não ele manifesta vontade nenhuma, mas os pais acabam manifestando por meio da representação legal, como eu posso falar de um direito subjetivo desse menor? Veja que também a teoria não explica esse problema, né? E por fim, o último exemplo que eu tenho aqui, que vamos estudar lá em Direito Civil 7, que diz respeito à sucessão automática para os herdeiros. Veja, no momento em que há o falecimento de alguém, a herança transmite-se desde logo imediatamente aos herdeiros, que terão direito universalmente ao patrimônio do falecido. E veja, essa transmissão automática se dá com o conhecimento ou desconhecimento desse herdeiro. O que significa dizer o seguinte, que se mesmo ele não tomando ciência que herdou aquele bem já faz parte do seu patrimônio, né? Desde logo. E só falta a formalização, posterior por meio do processo de inventário, da partilha, ou seja, dividir, individualizar qual bem de fato irá, e de direito, né, irá para o patrimônio de cada um dos herdeiros. Mas, por enquanto, universalmente, tudo é de todos, ainda que haja o desconhecimento, ou seja, sem manifestação de vontade. Por isso, então, a teoria da vontade, muitíssimo criticada, não pôde ser adotada. Tá bom? Aí, em seguinte, nós falamos da outra teoria, que é a teoria do interesse. Olha aí na sua tela. A teoria do interesse trata aqui, inicialmente, o interesse no seu sentido lato, mais amplo possível. Entendendo que, se o interesse tem um caráter social, ou seja, interessa a coletividade, então é importante ao direito e, portanto, deve ser aí protegido esse interesse. E aí, então, Ehring trabalhou com a ideia de que, se esse interesse é
juridicamente protegido, então ele constitui um direito subjetivo. Olha só, pela teoria do Jhering, na sua concepção mais ampla, ele vai dizer então que na sociedade existem interesses em conflito e que a legislação e posteriormente o poder judiciário, quando houver essa insuficiência da legislação de dar uma resposta pronta, né, dentro de um litígio, que haverá então a definição de qual interesse deverá prevalecer. Então, lá, numa situação de inadimplemento, prevalece o interesse do credor ou do devedor. E aí, então, a legislação vai determinar, por exemplo, que prevalece o interesse do credor diante desse inadimplemento. Então, aí eu teria um interesse juridicamente protegido. E esse interesse, no momento em que é juridicamente protegido, e veja, no momento em que da legislação se parte para um caso concreto em que há um interesse violado, por exemplo, o interesse do credor violado no recebimento do seu crédito, estamos falando aqui do direito subjetivo. O que parece estranho num primeiro momento, mas é dizer que a teoria do interesse é uma teoria muito mais objetiva do direito subjetivo, porque não fica restrita à ideia da vontade manifestada pela parte, mas simplesmente a existência de um interesse que deve aí atender à coletividade, importante à coletividade, e que, portanto, se tem essa proteção, ele acaba dando tornando respectivo a um direito subjetivo. O que poderia, em um primeiro momento, responder e solucionar aquelas questões da teoria da vontade, mas cria outros problemas. Quais outros problemas? Olha aí na sua tela. Primeiro, entender exatamente o que é interesse. Porque se está dando num sentido lato, amplo, então o que é de verdade esse interesse para poder ter uma definição, segurança jurídica, estabilidade inerentes a um sistema jurídico para definir o que é esse interesse, né? Afinal, eu preciso ter aí uma segurança desse conceito, dessa definição, para dizer aí que o interesse é juridicamente protegido ou não, que ele de fato goza dessa concepção. E mais, ainda que admitamos esses direitos, esses interesses, melhor dizendo, veja que nem todo interesse juridicamente protegido é um direito subjetivo em si. Vamos pensar na proteção ambiental que a gente tem de uma paisagem. A proteção ambiental dessa paisagem é um interesse juridicamente protegido. Afinal, há um interesse de proteção ambiental. Mas não torna isso esse interesse um direito subjetivo, individual, próprio meu de interesse por essa paisagem. Mas é, na verdade, um interesse coletivo. Podendo-se falar somente num direito subjetivo de todos a essa paisagem, se falarmos num sentido metafórico. Por quê? Estrito na forma como foi desenvolvido pela teoria do interesse, não há falar aqui, então, em um direito subjetivo de todos da coletividade por um interesse juridicamente protegido, que é social, que é coletivo em sua natureza. Como, por exemplo, a proteção dessa paisagem, né, dessa questão estética ambiental. Outro exemplo que podemos dar, se são interesses que estão aí em conflito, como podemos pensar nisso dentro do direito penal? Veja, se formos pensar aqui, forçando a barra na nossa interpretação, poderia se falar no interesse juridicamente protegido do Estado em punir o criminoso. Mas nesse conflito de interesses, haveria um interesse juridicamente protegido do criminoso de cometer um crime? Veja que não se encaixa. Não há conflito aí de interesses juridicamente protegidos. Afinal, se fosse proteger o direito de se cometer um crime, estaríamos falando uma contradição muito grande do nosso sistema.
Então parece que no final a teoria do interesse funciona muito melhor numa concepção privatista, ou seja, dentro do direito privado. Nesse sentido que eu dei, por exemplo, no exemplo do contrato, no exemplo da sucessão, no exemplo de um direito de família, em que envolve, então, direitos, né, e interesses contrapostos. Tá bom? Muito bem. A próxima teoria que nós temos é a chamada teoria eclética. E aqui foi uma tentativa do Del Vecchio e do Jelinek, dois autores, mas principalmente o Del Vecchio, de conciliar a teoria da vontade com a teoria do interesse, trabalhando a ideia de que ambas são complementares em si e que cada uma só está olhando para uma parte do problema. O que significaria dizer o seguinte, olha aí na sua tela, que direito subjetivo é o interesse protegido enquanto atribui a alguém um poder de querer. Vamos dissecar um pouco esse conceito? Olha só. Então, direito subjetivo é o interesse protegido. Aqui é a parte da teoria do interesse que eu acabei de explicar para vocês. Enquanto atribui a alguém um poder de querer. Aqui nós temos uma certa diferença da teoria da vontade. Veja que Windscheid, depois das críticas que ele sofreu na teoria da vontade, ele tentou imprimir um aspecto menos psicológico à vontade para uma ideia mais lógica da vontade. E daí então ele consertou, digamos assim, a sua teoria, falando que na verdade não seria um querer, uma vontade, mas uma possibilidade, um poder de querer alguma coisa. E Del Vecchio, aí junto com o Jelinek, acabaram por pegar essa construção nova, juntar com a teoria do interesse e formular a sua teoria eclética, pensando, juntando as duas, eu resolvo todos os problemas, dizendo então que direito subjetivo é o interesse protegido, enquanto atribui a alguém um poder de querer. Ou seja, não é questão de que se eu não manifesto a vontade, eu não teria o direito subjetivo. Eu tenho direito subjetivo, mas eu tenho somente um poder, enquanto esse direito subjetivo existe. E depois eu posso, posteriormente, manifestar a minha vontade para exercer esse direito subjetivo, que estaria protegido como um interesse aí juridicamente interessante, apreciável pelo direito. Por isso, interesse protegido enquanto atribui a alguém um poder de querer. Veja que muitos autores admitem essa teoria eclética, adotam essa teoria eclética, mas se esquecem de um detalhe importante, que por mais que eu tenha aí essa conciliação que pode aparentemente resolver os problemas inerentes às teorias, veja que as críticas persistem. Porque se você conjuga as duas ideias no que tem de melhor, você também conjuga no que tem de pior. Ou seja, se eu tenho aí a facilidade da solução dos problemas por meio aí da somatória da vontade e do interesse, as críticas feitas individualmente se tornam aí uma somatória também na teoria eclética. Ou seja, acaba por a teoria eclética conjugar todas as críticas das teorias anteriores. Tá bom? Muito bem. A próxima teoria que nós temos aqui é a chamada teoria normativista, desenvolvida por Hans Kelsen quando do desenvolvimento da sua teoria pura do direito, que vocês vão estudar isso muito aí na introdução ao estudo do direito. E ele diz o seguinte, que direito subjetivo é um reflexo do dever jurídico imposto por uma regra de direito. Olha aí na sua tela. Então, direito subjetivo é um reflexo do dever jurídico imposto por uma regra de direito. Que vai significar o seguinte, que na estrutura das normas jurídicas, que vocês ainda vão estudar lá em Introdução ao Estudo do Direito, sempre há
um dever imposto. Então veja, sempre vai haver lá uma situação de fato que, não cumprido o mandamento próprio na norma jurídica, introduz-se uma sanção. Se introduz, então, aí de forma imperativa, uma penalidade, uma punição pelo descumprimento da norma. Então, veja, há na norma jurídica um dever jurídico a ser cumprido, e no seu descumprimento há a imposição de uma sanção. E daí se trabalha com a ideia de que, se há um dever jurídico de um lado, há de forma correlata um direito subjetivo do outro. Porque se eu tenho um dever de realizar um comportamento, uma ação ou uma omissão, do outro lado haverá alguém que irá se beneficiar dessa ação ou omissão. Ou seja, terá um direito do outro lado. Vamos dar um exemplo simples? Pensa no contrato. Há o dever de pagamento do preço de um lado. Do outro, há o direito subjetivo de recebimento do valor desse pagamento. Então, para Hans Kelsen, o direito subjetivo é mero reflexo, mera correlação do dever jurídico que está presente nessa estrutura da norma jurídica. Mas aí o problema é o seguinte, que no momento que o Kelsen dá essa autonomia à ciência jurídica, no momento em que ele, então, reduz logicamente o direito, ele acaba aí por reduzir o direito subjetivo, né, para dentro do próprio direito objetivo. Ou seja, tira dele muito da sua, entre aspas, independência. Exclui muito da construção dele necessária para se compreender a diferença da norma posta para aquilo que está sendo exercido por aqueles que estão submetidos àquele direito, né? Então, você tem aí uma simplificação que acaba reduzindo o direito subjetivo a uma mera subjetivação do direito objetivo, o que enfraquece demasiadamente o Instituto, tá? Muito bem. Veja que, por todas essas críticas que eu trouxe para vocês, não estou dizendo aqui que é uma concepção completamente equivocada. Por vezes, pode ser que algum ou outro esteja certo se mudarmos a concepção nossa de ciência do direito, a nossa teoria geral do direito. Mas, pelo menos no momento presente, todas essas principais teorias, nós temos aí, cada uma delas, uma crítica forte, contundente, que a faz não ser perfeita. E por isso, então, eu posso aqui talvez traçar mais algumas outras características próprias do direito subjetivo que sejam importantes para, pelo menos, identificarmos melhor. E aqui a gente começa verificando a ideia de pretensão e, novamente, os poderes jurídicos. Olha só na sua tela. Então veja, direito subjetivo parece relacionar com a possibilidade de pretensão. E o que é a ideia de pretensão? É o poder de se exigir o cumprimento ou respeito a um direito atribuído pela norma jurídica. Então, veja, esse poder de querer, que até um pouco falamos aí na teoria eclética, a ideia de que eu tenho uma pretensão protegida pela norma jurídica e que eu posso exercê-la, exigir o cumprimento dessa pretensão e que então vai aí constituir o exercício desse meu direito subjetivo. Então veja, vamos pegar um exemplo dentro do direito civil. Quando a gente fala de prescrição, ou seja, um lapso temporal em que você pode exigir o cumprimento de um direito, veja que eu falo aí que a pretensão, melhor dizendo, a prescrição, ela extingue a pretensão. Então, a prescrição, esse lapso temporal, se correr como um todo, ela vai extinguir a minha pretensão. Por quê? Passado o prazo prescricional,
eu não vou poder mais ter a possibilidade de exigir o cumprimento ou respeito a um direito. Ou seja, eu não posso mais exigir, depois passado o prazo, o pagamento da dívida. Eu não posso mais exigir que a pessoa me indenize por um dano causado. Dentre tantos outros exemplos que nós temos no nosso ordenamento. Então, parece que direito subjetivo tem essa relação com a pretensão. Enquanto há essa possibilidade de exercício da pretensão, eu tenho um direito subjetivo exercitável, tá? E veja, o direito subjetivo, como eu falei para vocês anteriormente, se relaciona e muito com a ideia de poderes jurídicos. Porque em uma expressão específica, eu aí tenho contido nelas diversos poderes jurídicos. Vamos pensar aqui até um pouco do que vocês estudam lá em linguagem jurídica e um pouco em introdução ao estudo do direito. Quando eu falo direito de propriedade, vamos usar o exemplo que demos lá mais no início da aula. Quando eu falo direito de propriedade, eu estou falando aqui de um feixe de poderes possíveis. Ou seja, toda vez que eu uso a expressão propriedade, você deve entender na sua consciência, na sua cabeça, que eu estou falando dos poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar da coisa. Então, para não ter que eu ficar repetindo todas as vezes, sabe aquele direito que envolve os poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar? Você fala, sim, o direito lá de usar, gozar, dispor, reivindicar. Eu traduzo tudo isso e especifico em uma expressão. Eu falo propriedade. Então, no momento que eu me refiro ao meu direito de propriedade, de transferir um direito de propriedade, por exemplo, você já deve entender que eu estou falando de toda essa gama de poderes jurídicos. Então, veja que quando eu falo de um direito subjetivo, de crédito, de propriedade, dentre tantos outros, eu estou falando aí de forma sucinta de vários poderes que eu posso exercer, a facultas agente, lá de trás, os poderes que eu posso exercer, conforme estabelecidos em uma regra de direito, conforme estabelecidos no ordenamento jurídico. Tá bom? Muito bem. Tratado desses temas, podemos passar por uma outra classificação de direito, ao lado e aliada a essas classificações, que é a ideia do direito potestativo. E o que é o direito potestativo? Olha aí na sua tela. É aquele que é exigível e que a parte contrária não pode violar ou negar. E o que eu quero dizer com isso? Veja, são direitos que estão dispostos no nosso ordenamento jurídico que, caso eu queira exercê-lo, veja, no momento aí que eu vejo o direito objetivo posto, eu resolvo exercer essa faculdade prevista, ou seja, exercer esse meu direito subjetivo, ele é também um direito potestativo, porque a parte contrária precisa se submeter a esse exercício. Ela precisa aí aceitar, ela precisa então aí se, vamos dizer, abaixar e tolerar o exercício desse meu direito, não podendo contestá-lo. E nós temos alguns exemplos muito fáceis no nosso ordenamento jurídico de direito potestativo. Um primeiro exemplo é o divórcio. Eu não sou obrigado a me manter casado com ninguém. Se eu quiser me divorciar, a parte contrária não pode aí querer me forçar a manter casado com ela. Numa ação, por exemplo, de divórcio, se eu confirmo a minha vontade de divorciar, pode haver aí qualquer argumento defensivo da minha esposa ou do marido. Tanto faz. Se eu resolvi exercer o meu direito aí de divórcio, eu vou me divorciar. Tanto que essa ideia, só para vocês terem uma questão aí atual, está ganhando força no nosso direito brasileiro de poder se determinar um divórcio liminar. Ou seja,
o juiz decidir sem mesmo ouvir a parte contrária, o outro cônjuge, e já determinar o divórcio e avisar que já está decretado. E por quê? Porque simplesmente, se é um direito potestativo, de que adianta a demonstração de qualquer defesa pela parte contrária? Não faz sentido. No máximo, o que se tinha para dar continuidade nesse procedimento era uma confirmação perante o juiz da vontade de se divorciar, para verificar se as partes talvez não poderiam aí conciliar novamente em audiência, que por vezes pode acontecer. Então daí você teria a continuidade desse processo para ter uma audiência com as partes, ver se é uma forma de conciliação e não ser decretado o divórcio. Se não for possível, então decreta-se independentemente dos argumentos trazidos pela parte contrária, tá? Assim como temos um outro exemplo da retirada de uma organização. Se eu estou aí fazendo presente, né? Se eu sou aí participante de uma sociedade empresária, se eu sou aí participante de uma associação, uma fundação, um clube, seja lá o que for, eu tenho direito e liberdade de me retirar dessa organização. Eu tenho liberdade de não me associar, não ser obrigado a me associar a nada. Ou seja, há um direito potestativo de retirada aí dessa organização. Tá bom? Muito bem. E finalmente, para tratarmos de um último tema aqui, que eu quero tratar com vocês na aula de hoje, é a questão do dever jurídico aliado com a questão do ônus, tá? Tentando explicar já os dois ao mesmo tempo. Começando aqui pelo dever jurídico, vamos entender que quando eu falo de dever jurídico, eu estou falando aí daquela situação em que alguém deve praticar um ato, né, ou deixar de praticar um ato, sob pena de sofrer uma sanção. Então veja, lembrando lá do exemplo que eu dei da teoria normativista de direito subjetivo, veja que a norma vai prever um dever e correlato a esse dever eu tenho um direito subjetivo. Esse dever, então, é uma situação que vai me obrigar a praticar um ato ou deixar de praticar alguma coisa, e se eu violar essa determinação, esse dever, eu sofro uma sanção, tá? Por haver essa correlação com um direito de alguém, veja que o dever jurídico é sempre exigível pela parte contrária. Ou seja, se eu tenho um direito que deve ser tutelado, que deve ser respeitado, se a outra parte não cumpre o seu dever de respeito a esse meu direito, eu posso exigir que haja uma compensação ou que ela adeque o seu comportamento e, de fato, aí cumpra com o seu dever jurídico. Então eu posso dizer que o dever ele é exigível pela parte contrária. E finalmente, como eu falei para vocês, se eu descumpro um dever jurídico, eu sofro uma sanção, porque a parte contrária irá aí denunciar, irá apontar que eu descumpri esse dever jurídico e, portanto, a sanção prevista em lei deve ser aplicada àquele que foi aí o violador da norma jurídica, violador do seu dever jurídico, tá? Ao lado desse dever jurídico, nós temos uma figura que por vezes é esquecida até mesmo pela doutrina, que é o ônus. O ônus pode ser compreendido, aqui vou me utilizar do conceito, da definição dada pelo professor Eros Grau, que é o vínculo imposto à vontade do sujeito em razão do seu próprio interesse. Como assim? O ônus, você vai impor que a parte realize determinado comportamento ou deixe de realizar determinado comportamento para que receba um determinado benefício. Então, se fizer tal coisa, se estiver aí, então, a realização de determinado comportamento, então ela receberá um benefício próprio. Aqui, então, eu estou falando de um comportamento que o ônus impõe que cabe somente àquele sujeito interessado em ser beneficiado cumprir.
Então, ele tem a possibilidade de cumprir esse ônus, e ele, então, se quer continuar sendo beneficiado ou receber futuramente esse benefício, ele irá cumprir esse ônus. E veja só, no momento em que esse ônus só vai beneficiar aquele que o cumprir, veja que aqui se exclui uma característica que era própria lá do dever jurídico, que o ônus não é exigível pela parte contrária. Vamos dar um exemplo para entender um pouco mais isso daqui? Vamos pensar no ônus da prova, que provavelmente vocês já ouviram falar ainda que informalmente. A ideia do ônus da prova é que, caso eu alegue alguma coisa em juízo, eu devo provar aquela minha alegação. Olha só, por que é um ônus da prova e não um dever da prova? Porque se fosse um dever, veja que a parte contrária exigiria o cumprimento do tal do dever de prova. Ou seja, parte contrária, prove o que você está falando, eu quero que você prove, porque vai ter como consequência você vencer a ação. Quem que, dentro das suas faculdades mentais, iria querer que a parte contrária vença aí o processo, saia vitoriosa nesse processo? Ninguém. Você quer vencer, que a outra parte seja derrotada. Então, por isso que a gente não está falando de um dever de prova, mas um ônus da prova. Veja, os próprios sujeitos criam um vínculo que, nesse vínculo, então, vai ter aí uma imposição de algum comportamento que, se cumprido, vai trazer um benefício a ele, ou seja, do seu próprio interesse. Se ele provar aquilo que ele alegou, então ele cumpriu o ônus da prova. Consequentemente, ele terá uma decisão judicial favorável aos seus interesses. Então, veja que o ônus ele não é exigível pela parte contrária. E não há, portanto, uma relação ou correlação com o direito de outrem, mas é um próprio interesse do onerado, né? A correlação acaba sendo aí da própria pessoa, e não porque, se tivesse um dever de um lado, um dever, por exemplo, de prova, haveria um direito de prova do lado contrário, o que não é verdadeiro. Existe o ônus da prova de um lado a partir do seu próprio interesse, e outro ônus da prova da outra parte a partir dos interesses dela. Então, não existe correlação com o direito do outrem, mas do próprio interesse aí daquele que está onerado, tá? E veja, o que acontece com o descumprimento do ônus? Ele deixa de receber o benefício, de desfrutar aí daquela situação que seria interessante e melhor para ele, né? Eu dei o exemplo do ônus da prova para vocês, mas adiante nós estudaremos uma espécie aí de ônus própria que envolve negócios jurídicos, lá em Direito Civil 2, quando nós formos estudar elementos acidentais do negócio jurídico, que tem a condição, o termo e o encargo. E o encargo, né, ou também chamado de modo, ele tem natureza jurídica de ônus. Então você pode impor um encargo a alguém em um contrato. E daí, cumprido aquele encargo, a pessoa tem direito àquele benefício. Tá bom? Mas isso veremos com maior detalhamento lá em Direito Civil 2. Então, para ficar clara as diferenças, né? Ficarem claras aí as diferenças. Veja então, dever jurídico. Situação em que alguém deve praticar determinado ato ou se omitir, sob pena de sofrer uma sanção. Enquanto que o ônus é um vínculo imposto à vontade do sujeito em razão do seu próprio interesse. O dever jurídico é exigível, enquanto que o ônus não é exigível pela parte contrária. No dever jurídico, o descumprimento atrai uma sanção, e no ônus, o descumprimento faz com que o onerado perca a chance de desfrutar de uma melhor situação. E, finalmente, no dever jurídico há uma correlação com o direito de outrem, e no ônus não há essa correlação, mas com o próprio interesse do onerado. Bom?
Muito bem, pessoal. Então, essas eram aí as questões aí, elementos essenciais, conceitos essenciais que eu queria estudar com vocês. E na próxima aula, então, nós damos início ao Código Civil, aos primeiros artigos, então, para falarmos um pouco de personalidade e capacidade jurídica, dentre outros temas relacionados. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.